Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Nesse canal é um canal de psicologia, principalmente psicologia social. Aqui você se informa, aprende a se defender, a entender, né? Muitas coisas que às vezes é uma pergunta sem resposta na sua cabeça. Quem sabe aqui, através de algum desses vídeos desse canal, você possa obter uma luz. Acho que mais de 15 pessoas me pediram para fazer esse tópico já faz um tempo, e só agora eu decidi falar sobre esse assunto. Antes, eu gostaria de pedir sua gratidão. Se inscreva, comente, compartilhe, ativa o sininho. Existem conteúdos que são um pouco enfadonhos, que são um pouco cansativos, porque aqui nós falamos de problemas reais, da vida diária, do cotidiano, né? Coisas que acontecem, podem não acontecer com você, graças a Deus, mas acontece com outras pessoas. Mas existem pessoas que não têm paciência. Outra coisa, qualquer vídeo de qualquer pessoa, que qualquer pessoa faça, ele vai se desenvolvendo a partir, quando são vídeos longos, a partir de, por exemplo, de 10 minutos em diante, é que aquele tópico começa a tomar corpo, começa a ser desenvolvido de uma forma mais compreensível. Então, muitas vezes a pessoa assiste 5 minutos de vídeo, 3 minutos de vídeo e tira uma conclusão. Né? Eu não vou dizer o que eu acho que seja isso. Mas você não pode falar de tópicos tão sérios, tão importantes como são os tópicos da psicologia em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. É quase que impossível você concretizar, né, uma análise nesse tempo. Então, por isso que às vezes os vídeos são longos. A pessoa precisa ter um tempo, paciência, para começar a entender e compreender. Não assistir 2, 3 minutos e sair ofendendo. Nosso tópico de hoje, mulheres que descobriram que seus maridos são gays. A terceira semana da gestação que se formam os hormônios, a produção de hormônios. O bebê, ele tem um corpo, né, o corpo masculino, mas como na hora da produção do hormônio masculino, que é o testosterona, não aconteceu, ele tem mais hormônios femininos. E daí o desejo dele por outro homem. É nessa formação aí da terceira semana. É complicado, gente, isso é muito complicado. Então, a medicina precisa evoluir muito. Porque com 3 semanas não se sabe ainda o sexo do bebê. Para mudar essa situação, resolver essa situação, a gente não sabe. É preciso muita evolução, muita pesquisa, muito dinheiro, muita grana para se fazer essa pesquisa a respeito disso, de como resolver esse problema. A inibição da produção dos hormônios masculinos, mas o corpo é masculino. Ele nasce com mais hormônio feminino, por isso que ele deseja outro homem. É muito complexo isso. Isso é uma questão de medicina, de biologia. A pessoa já nasce assim. Ser gay não é opção, ser gay é condição. Nasce desse jeito. É o corpo masculino com os hormônios femininos. É o corpo feminino com os hormônios masculinos. Então, é uma situação biológica. Não é uma questão cognitiva, do pensamento, que a pessoa pensa. Vou deixar aqui um vídeo. Entenda uma coisa. Não é dizendo que o analgésico faz a pessoa ficar gay. Não é isso, gente.
na terceira semana, se a mulher começar a tomar esse analgésico da primeira semana até determinado tempo, se ela for ter um menino, ele vai nascer com mais hormônios feminino do que masculino, porque esse analgésico ele inibe a produção do testosterona, inibe, não faz ninguém ficar gay, entenda isso. Então vamos lá. Nos Estados Unidos existe uma organização, aqui também existe, que é tipo AA, onde essas mulheres que descobriram que seus maridos são gays, recebe apoio psicológico, orientação, participa de palestra, porque o trauma é muito grande. Porque, segundo a psicologia, por que um gay casa com uma mulher? Porque ele não aceita. Ele não aceita ter um corpo e ter desejos de outro corpo. Ou seja, ele tem um corpo masculino, mas ele não tem desejo por uma mulher, ele tem desejo por um homem, do mesmo sexo dele. Isso é uma questão hormonal, não é uma opção, não é um desejo, porque ele quis ser gay. Ninguém quer ser gay, nasce gay. Mas a maioria deles não aceita e parte para o casamento. Mas os hormônios falam mais alto e ele vai terminar sucumbindo àquela condição que ele nasceu. E ele vai procurar outro homem, mesmo casado, tendo filhos, tendo uma vida tranquila, né? Segundo relatos, os maridos gays, eles são bons maridos, mas nenhuma mulher quer descobrir que o seu marido é gay. Por uma série de problemas que vêm depois dessa descoberta. Trabalho, família, sociedade. E a pessoa mesmo não se sente confortável nessa situação. Normalmente essas mulheres precisam de um tratamento psicológico muito, muito, muito experiente. Elas ficam traumatizadas e tem mais problema. Os filhos que nascem desse casamento, eles vão passar por coisas que é preciso ter uma orientação profissional para que essas crianças consigam sobreviver com saúde mental depois dessa descoberta. Então existem esses órgãos oficiais, órgãos do governo, tanto nos Estados Unidos como aqui, que dão apoio a essas mulheres que descobrem depois de muitos anos de casada que o seu marido é gay. Porém, o gay quando casou, ele já sabia que ele era gay. O gay sabe que ele é gay desde criança. Porque ele começa, principalmente na adolescência, ele começa a despertar algo nele que não é normal nem condizente com o corpo que ele tem. Então, é difícil. E a maioria deles não aceita isso. Então, ele se casa porque ele não aceita. Ele quer tentar uma vida condizente com aquele corpo que ele nasceu. Mas ele vai terminar sucumbindo ao desejo sexual dele, que é a atração por outro homem. E aí ele começa a expor, não só socialmente, a família dele, né? Por causa de todos os preconceitos que existem, não adianta dizer que isso, que aquilo, que direitos são iguais. Os direitos são iguais socialmente, mas individualmente ainda existe muito preconceito a respeito disso. Muito, muito, muito. Ainda precisa muito tempo para esse preconceito acabar e as pessoas aceitarem essa condição. Existem esses órgãos que acolhem essas mulheres, a maioria delas se separam, outras por motivos familiares
e profissionais continuam vivendo com os maridos após a descoberta, e outras fazem bobagem, né? Muitas se suicidam, outras se separam, mas continuam amigas dos ex-esposos, e algumas se conformam com essa situação e são felizes, seguem a vida até o fim. Eu, quando tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu tive uma vizinha lá no Brasil que se suicidou. Mas eu nunca soube por que ela se suicidou. Era uma mulher muito linda, linda mesmo, para os padrões da Bahia. Ela era assim, tipo, as pessoas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Era uma pessoa fora dos padrões da Bahia. E essa moça, 5 meses após o casamento, ela se suicidou. Era uma professora estadual, ensinava no colégio estadual e tudo, e ela se suicidou. E ninguém nunca me falou. Eu perguntei a minha mãe várias vezes por que ela fez aquilo, por que ela fez aquilo, minha mãe nunca me disse. Depois que eu já era casada, né, fiquei adulta, me casei e tal. Um dia, conversando com a minha mãe, me lembrei dessa história e perguntei a ela, e ela falou assim, sabe por que ela se suicidou? Porque ela chegou em casa, houve um problema na escola e foram obrigados a mandar os meninos para casa. Aí os professores foram para casa também. E quando ela chegou em casa, ela encontrou o marido com o melhor amigo deles. Os dois tomando banho e se afagando, né? E muito assim triste essa história. Por que se descobriu essa história? Porque ela deixou escrito no diário dela, e os pais dela encontraram o diário, né? A polícia encontrou, não sei, porque precisou da polícia para ir lá, porque ela se suicidou dentro de casa. Mas estava no diário dela, que foi por isso. Então é muito complicado. Já pensou uma pessoa 5 meses de casada, ainda está na lua de mel, descobrir que o seu marido é gay? É difícil, viu, gente? Então é muito difícil essa situação. Por mais que a gente tenha evoluído e saber que temos que conviver com isso, cada cabeça é uma cabeça. E cada cabeça recebe, né? Recebe essas informações de formas diferentes. Porque ela poderia ter se separado, né? Explicado ali para os pais, se separado, preservado a vida dela e no futuro encontrar alguém para ser feliz, para fazê-la feliz. Se mudar da cidade, eles tinham condições, eram pessoas que financeiramente eram pessoas estáveis, mas ela se deixou sucumbir pelo preconceito, tirando a própria vida. Então isso acontece ainda, em 2018 ainda acontece isso, quando as mulheres descobrem isso. É muito difícil esse assunto. É muito complicado na cabeça da mulher. O maior problema nessa história toda, nessa situação toda, é que a mulher se sente traída. É traumatizante, é triste, é doloroso, é cruel a gente descobrir que está sendo traída com outra mulher. Agora você imagine a cabeça de uma mulher simples, descobrir que o marido é gay, que o marido trai ela com outro homem. Você imagina o trauma? Você imagina a cabeça dessa pessoa? Você imagina que a vida dessa pessoa foi destruída ali naquele momento? Na cabeça de determinadas pessoas que não têm um certo nível de esclarecimento, a pessoa entende que todo homem que casa é porque é hétero. A pessoa não entende que casou com um gay, não entende. A pessoa pensa que aquela pessoa ficou gay depois que casou, e não é, gente. Gay nasce gay, bota isso na cabeça. Ninguém se torna gay, nasce gay, gay é gay, pronto, acabou, ponto final. A mulher, ela fica com vergonha por causa da sociedade.
hipócrita, que faz um monte de miséria aí, mas que não entende uma condição biológica de uma pessoa. E a própria pessoa, o próprio gay, o gay que casa é porque ele não aceitou que ele era gay. Por uma série de fatores. Mas o primeiro dele, do gay que casa com uma mulher, é que ele não aceita a condição dele. E ele quer ver, ele vai para o casamento achando que aquilo vai transformar ele. E o pior, não vai. E aí vem uma série de consequências. Para as pessoas que não tem nada a ver com a história dele, que é a mulher e os filhos que virão dessa relação. Então, é um assunto muito difícil para a gente conversar e que nenhum vídeo só não resolve. Vocês não vão entender tudo. Se você ainda não casou e você está desconfiada disso, pule fora. Não queira passar por isso. Não pague para ver. É uma situação social, jurídica, familiar, sentimental, emocional, mental. É uma situação que envolve uma série de coisas. Muito difícil de ser tratada assim em um vídeo. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu passaria aqui um dia só falando sobre esse assunto e não iria esclarecer tudo, porque o assunto é difícil e polêmico. Eu entendo a cabeça do gay que casa com uma mulher. E a única coisa que eu posso dizer para ele é: se assuma, antes de você causar um sofrimento a alguém e ter que carregar esse peso na consciência pro resto da sua vida. Se assuma, se aceite. É uma condição, não é a sua opção. Você nasceu assim. Pronto. Simples assim. Se você se aceitar, vai ser muito melhor. Você não precisa virar uma mulher porque você é gay. Você pode continuar sendo essa mesma pessoa que você é e ter seu parceiro, seu companheiro, seu amigo, seu amor e ser feliz. Pronto. Simples assim. Quando a gente se aceita, pronto, as coisas ficam mais fáceis. Sua família não aceitou? Procure. Outro conselho que eu dou ao gay: se profissionalize, seja independente. Porque quando você é independente, é mais fácil você resolver essas questões. Agora, se você está sempre dependendo de alguém, precisa ficar morando na casa da família, se você não tem um trabalho que possa se sustentar, aí é difícil. Aí é complicado. Então, procure se profissionalizar e ser independente, para você não ter que passar por essas coisas e nem trazer sofrimento para pessoas que não tem nada a ver com você. A resposta mais sincera que existe, que o marido é gay. Se ele chegar para ela e disser: olha, eu sou gay, vou me separar de você, ou quero continuar vivendo com você. Mas o que eu vou dizer aqui não afirma, se você tem alguma dúvida, não afirma que seu marido é gay. O que eu vou dar aqui são pistas que você pode seguir até você descobrir se ele é ou não é. E você ter uma conversa séria com ele para lhe dizer. Mas uma das coisas que eu vou dizer, se você descobrir que o seu marido é gay, a primeira providência que você tem que tomar é ir ao médico e pedir para fazer um check-up de todas as doenças possíveis que você pode ter adquirido. Por uma questão de segurança da sua vida. Porque quando o gay ele é assumido, ele toma algumas precauções. Mas o gay que não é assumido, ele esquece de tomar essas precauções. É só por isso. O assumido, ele toma as precauções, né? Ele escolhe o parceiro, o companheiro, ele procura ficar sempre com a mesma pessoa, ele está sempre cuidando da saúde. Mas o que não é assumido, ele tem encontros casuais, raramente ele tem um caso com uma pessoa. Então, são encontros casuais, ocasionais,
e é com pessoas que ele não convive, que ele não sabe. É por isso que a mulher tem que realmente fazer um check-up assim que descobre que o marido é gay. E essa não é só uma orientação minha, é a orientação dos departamentos médicos, né? Dos órgãos de saúde. Essa é a primeira orientação que a pessoa tem que fazer. E depois você vai cuidar da parte jurídica, de outras coisas, né? Da parte social, da parte jurídica. Primeiro você vai cuidar da sua saúde. Você vai saber se está tudo bem com você. Com você. E aí depois você cuida das outras partes, que é a parte jurídica, que é a parte social, né? Que são seus traumas, como você está se sentindo, como vai resolver o problema dos filhos. Uma das coisas que acontece muito nessas famílias, que se descobre que o homem, que o marido, que o pai é gay, uma das coisas que acontece são os filhos sofrerem bullying, quando vem a público, sofrerem bullying na escola. Então tem que mudar toda a vida dessas crianças, porque eles vão perder amigos, eles vão ser excluídos de algumas coisas, de algumas situações, eles vão sofrer bullying na escola e na área social, da relação de amizade que eles têm. Então essas crianças precisam ser monitoradas, algumas têm que ser transferidas de escola, tem que ser conversada, tem que levar para o psicólogo, tem que dar um suporte emocional a essas crianças. Porque a mãe vai desabar. Ela não vai ter estrutura para os filhos. Então tem que procurar um profissional para cuidar dela e cuidar dos filhos dela. É uma situação muito difícil, muito difícil. Para você investigar, se você tiver desconfiança, e para vocês que me pediram esse vídeo, eu vou dar aqui os sinais que você vai seguir, porque mulher é bicho danado, mulher é intuitivo. Quando a mulher começa a intuir que o marido é gay, ela vai terminar descobrindo que ele é. Então eu vou dar aqui os sinais para vocês saberem, ok? Vamos lá. Primeiro sinal é um declínio sexual. Desde o namoro, ele não é muito chegado ao sexo. E quando a mulher insiste, ele diz que ela só pensa nisso, que ela gosta muito de sexo, diz que ele não está se sentindo bem, né? Ele está sempre não se sentindo bem para esse assunto. Ele nunca se recupera. Eles sentem dor de cabeça. Normalmente é a mulher que sente, mas eles sentem. Eles sentem dores de cabeça. Eles dizem que ela alguns chegam a chamar a mulher de ninfomaníaca, que ela só pensa nisso, que ela só quer isso. E a mulher fica com a interrogação. Ela não sabe realmente se ela é aquilo que ele está dizendo ou se ela é uma pessoa normal. Né? Então ele realmente é uma pessoa que tem declínio sexual desde o namoro. Ele é meio frio para isso, porque o desejo dele não é por uma vagina, gente. O desejo dele é por outro homem. Entendeu agora? Então é por aí. Quando o gay faz sexo com uma mulher, com a sua esposa, é mecânico. É mecânico, foi lá, resolveu o problema, acabou. Não tem preliminares, nem tem afagos depois. É uma coisa mecânica. Animal. Isso não é normal. Acenda a luzinha, por favor. Eles dizem que estão deprimidos. Eles dizem que estão com problemas no trabalho. E essas situações nunca melhoram. Estão sempre iguais. Eles nunca fazem sexo apaixonado, é sempre mecânico. E normalmente eles só fazem isso, né? Eles podem até demonstrar um pouco assim de desejo, quando eles querem fazer um filho, que é para eles provarem para a sociedade que eles são héteros. Né? Eles precisam disso, a família às vezes está cobrando,
os amigos ficam enchendo o saco, ou às vezes para ele mesmo, por uma questão profissional, né? Ele aí quer logo colocar a marca dele no mundo, e aí ele quer fazer um filho, ele se empenha, mas ali a vontade dele é desespero, sabe? De querer fugir dali daquela situação. É muito complicado, Então esse é um dos sinais também. Outra pista, né, outro sinal para você seguir, eles dizem que foi no médico, e que o médico passou o remédio. Outros dizem que o médico disse que é para ficar, como se diz assim, em quarentena. Outros dizem que o remédio que o médico passou diminui o libido, mas é pura mentira, eles não estão tomando remédio nenhum, se você for atrás não tem remédio. Outros, homens jovens ainda, eles para poder fazerem sexo com a esposa, eles tomam Viagra ou outro remédio aí qualquer. Se você for procurar nas gavetas, nos bolsos, em alguma coisa, você vai achar algum remédio para dar para poder ele conseguir tocar em você. Outra pista. Alguns gostam muito de usar brinquedinhos, sabe? E quer que a mulher use nele. Uns dizem que é para estimular a próstata, outros dizem que é isso. É uma pista muito segura essa aí. Muito segura. Por que eles usam Viagra, Cialis ou outro estimulante sexual? Porque ele não sente prazer com mulher, gente. Então, o prazer dele é com outro homem. E como ele é casado, ele precisa comparecer, então ele tem que tomar esses remédios para estimular a pessoa, né? Mas é sempre mecânico, não é uma coisa apaixonada. Outra coisa também, esses homens gays que são casados com mulheres, eles gostam muito de assistir filmes pornográficos. Eles apagam o histórico das redes sociais. Você acorda de madrugada e surpreende eles no computador ou no telefone, mas você nunca encontra o histórico. O histórico eles deletam. Às vezes, quando você surpreende ele numa rede social, ele está ali batendo papo com homens, normalmente garotos, jovens, mais jovens do que ele. Outra pista que quando o homem gay é casado com uma mulher, ele tem atitudes homofóbicas. Ele fala o tempo todo. E se ele tem um parente gay, ele está sempre fazendo comentários homofóbicos sobre aquela pessoa. Que é para não dar pista. Que é para apagar qualquer tipo de pista. Então, esses sinais aqui que eu estou dando para você, é para você investigar, é para você ir observando e fazer a sua investigação particular, porque se você seguir essas pistas e a sua intuição, você vai descobrir. Sem dúvida nenhuma, porque foi assim. Se você ler os livros, todos os livros que tem aí, das mulheres que foram casadas com gay, por exemplo, Atrás do Armário, Meu Marido é Gay, Guia de Sobrevivência para uma mulher que foi casada com gay. Se você ler esses livros, você vai descobrir essas pistas. Eu não sei se tem esses livros em português. Eu não sei se tem tradução em português. Mas deve ter algum livro em português que você pode seguir aquelas pistas e você vai terminar descobrindo. Quando a mulher surpreende ele no computador, no telefone, essas situações suspeitas, ele diz que aquilo apareceu no computador. Que vai mandar fazer uma limpeza, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo,
mas que aquilo não era dele, que aquilo apareceu. Alguns homens gays que são casados com mulheres, eles gostam de academia, eles passam mais tempo na academia de ginástica do que em casa com a esposa. Isso também é uma pista forte essa. Uma coisa também, outra pista também, eles são muito vaidosos fisicamente, né? Eles fazem tudo para estar com uma boa aparência, muito bem arrumado, muito bem cheiroso, sabe? Cuidam muito da aparência, muito, em excesso. Não são todos. Essas dicas, essas pistas e sinais que eu estou dizendo aqui, dessa lista, a pessoa não tem todos esses sinais, né? Se ele tiver 3 sinais desses que eu dei, então corre atrás, vai investigar que você vai chegar aonde você quer descobrir. Outra pista. Alguns deles dizem que não estão confortáveis no casamento, que não se sente bem. E quando a mulher diz que quer se separar, ele diz que não. Não, vamos tentar, vamos continuar. Porque aquela frase, não me sinto bem no casamento, aquilo foi uma explosão, aquilo veio de dentro dele porque ele realmente não está aguentando. Mas aí imediatamente ele cai na real e ele diz que não quer se separar, ele quer continuar com aquele casamento, porque aquele casamento é um manto que cobre realmente a pessoa que ele é. Outra coisa, outro sinal também muito forte, sempre ele tem uma viagem para fazer a trabalho, que o trabalho sempre manda ele para algum lugar. Mas não é, gente. Eles vão passar o final de semana com o amor deles, com alguém que eles conheceram, com a pessoa que ele quer. E eles somem, eles dizem que estão viajando a trabalho, a negócio. A mulher acredita, né? Claro. Principalmente se ele for executivo, que tem aquelas profissões que o trabalho obriga a viajar. Aí para eles isso é queijo com doce. É tudo que eles queriam, é ter um trabalho assim, que possa viajar, porque aí eles nem precisam dar desculpa, né? Vai viajar a trabalho e pronto. Quando eles viajam a trabalho, a mulher, se não tiver filha, a mulher disser, eu quero ir com você, eu posso ir com você. Não, não pode, a companhia não permite que se leve esposa, né? A esposa vai com o marido numa viagem, fica lá no hotel. Vai atrapalhar o trabalho dele em quê? Em nada. É uma companhia. Mas eles não querem. Porque a viagem deles é para outra coisa. Não é a trabalho. É outro trabalho. Tem alguns que até dão umas pistas assim mais, sabe? Gosta de ir em baile gay. Aí diz que é porque ele tem amigo, que ele está lá para assistir os amigos. Mas não, ele está lá para o ego dele, sabe? Ele está no ambiente dele. Mas ele não admite. Ele não fala. Esse é o pecado do gay que casa com uma mulher. Esse é o maior pecado, ele não admitir quem ele é para ela. Diz que é, e pronto, acabou, ela aceita se ela quiser. Mas se você realmente quer se casar com uma mulher para ter um suporte social, chegue para ela e conta a verdade e faz um contrato e pronto, acabou. Não é um casamento, é um contrato. Cada um vive sua vida e continua ali casado. É melhor do que um dia ela descobrir e ficar traumatizada. Porque aí, além de tudo que aconteceu, você ainda vai ficar com essa culpa para carregar pro resto da vida, um karma aí que você vai carregar. Se você, desses sinais que eu dei, você identificou de 3 a 5, então vai investigar. Mas tem uma coisa surpreendente em tudo isso. Existem maridos gays que não demonstram nenhum desses sinais. São aquelas pessoas difíceis de se traírem, né? Aquelas pessoas que são fiel a si próprio e está sempre vigilando para não deixar escapar nenhuma pista. Esse é mais difícil de se descobrir. Mas, se houver um sinal que seja para você
Você com certeza vai descobrir. Esses sinais são assim, tipo bandeira vermelha para você seguir em frente. Então, se você tem alguma desconfiança do seu marido, do seu companheiro, do seu namorado, investigue, converse com ele. Porque tem muitos sinais para você descobrir. Mas às vezes também a mulher desconfia desde o início do casamento, mas ela não quer aceitar. Ela se recusa. E aí, quando ela descobre, é aquele trauma, aquela tragédia. Para ela, para os filhos, para a família. É uma situação muito delicada, muito difícil, né? Eu evito muito de falar sobre esses assuntos aqui, porque eu sei que são assuntos polêmicos. Mas é vida real. É vida real. Isso acontece e acontece muito. Muitas mulheres se separam e nunca falam sobre esse assunto e fica lá traumatizada, não quer mais saber de casamento, fica o resto da vida sozinha, porque ela fica traumatizada. E ela procura se afastar ao máximo para que os filhos não sejam afetados. E para que aquilo realmente, porque quem mais sofre são os filhos. Quem mais sofre são os filhos. As maiores vítimas de casamento de um homem gay com uma mulher hétera são os filhos. Os filhos são as maiores vítimas. E esses filhos também podem ser vítima desse próprio pai. Ainda tem essa questão. Então é uma situação muito delicada, que tem que ser tratada com muito carinho, sabe? São situações que os conselhos de família, com profissionais capacitados, treinados para lidarem com essa situação. Porque é uma situação muito difícil, muito complicada. São coisas difíceis de serem conversadas, de serem tratadas, de serem argumentadas. Alguns, né? Essa lista que eu estou dando aqui é desse órgão dos Estados Unidos, né? O MED. Então, a diretora desse órgão é chamada de Bonnie Kay, e os livros dela têm o nome dela também. Esse órgão já trabalha com esse tipo de dando assistência às mulheres, né, que são traumatizadas quando descobrem que o marido é gay. Esse órgão já tem mais de 50 anos. Então, é um órgão que é respeitado, né? Um órgão para sobreviver há mais de 50 anos é porque ele tem respaldo. Se o gay, por uma questão familiar, por uma questão de trabalho, por uma questão de status social, ele não quer que ninguém descubra, ele pode fazer um casamento perfeito dizendo à pessoa, olha, eu sou assim, 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 você quer se casar comigo só por essa razão? Se a mulher se sentir confortável nessa situação, ela vai dizer que sim, e ele vai levar uma vida normal. Mas normalmente eles não dizem, nunca dizem. Eles vão para o casamento achando que vai resolver aquele problema que eles não aceitam. Que é o fato deles serem gay, eles não aceitam. Gay que se casa não aceita que é gay. E pronto, isso é fato. Então ele vai para um casamento achando que ele vai resolver o problema dele e não resolve. Ele vai causar um problema para ele e para os filhos que virão desse casamento. Então é uma situação muito complicada, gente. Não tem como dizer que isso é normal, porque não é. Só é normal o fato de que aquele homem é gay, mas o resto não é normal, a situação não é normal. E você não vai pegar e enfiar na cabeça das crianças certas coisas. Então, é muito delicado, tem que ser profissionais experientes. Tem que ser profissionais única e exclusivamente que cuida desse tipo de situação. Para colocar a cabecinha dessas crianças de uma forma certa para eles se tornarem adultos saudáveis. E tem outra situação ainda dentro dessa daí, que é o abuso doméstico. Quando
o próprio pai, que é gay, abusa dos seus filhos meninos. Então é muito difícil, por isso que a maioria das mulheres querem se separar. Quando elas têm filhos homens, elas querem se separar logo. Ela tem filhos meninos do sexo masculino, elas querem se separar. Porque é uma situação delicada, vem um desespero, vem um medo, vem um... Gente, só quem sofre isso, quem passa por isso, é que sabe o tamanho da angústia, do trauma. E trauma é uma coisa difícil de ser tratada. Raramente uma pessoa que sofreu trauma se recupera totalmente. É difícil. O trauma é uma ferida que raramente cicatriza. E uma mulher que tem filhos com um gay, ela vai ter que conviver aquilo pro resto da vida, porque ela não vai poder apagar o fato de que aqueles filhos são daquele casamento. Mas eu espero ter dado uma luz para vocês, principalmente aquelas que estão desesperadas, assim, de depoimentos que me mandaram que são chocantes, mas que eu não posso revelar aqui por uma questão de ética e por uma questão também de respeito a essas pessoas, tanto a um lado como ao outro. Gente, eu passo mais de 6 horas escrevendo um tópico, porque eu vou escolhendo as palavras para não... Porque alguns tópicos são muito delicados, como esse. Então eu tenho que escolher a maneira como eu vou falar, como eu vou dizer, porque se eu for falar abertamente sobre o assunto, as pessoas não vão entender. Ok? Então, ó, beijo no coração, fica com Deus, gente. Amolece esse dedo. Gratidão. Comente, compartilhe. E a gente vai falar também essa semana sobre esse artigo 13 aí, que, ai, que horror. Estão querendo colocar um zíper na nossa boca. Bye.